Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Você se comunica antes mesmo de abrir a boca e começar a falar. Jaque. Vem comigo que eu vou te explicar. Bom dia, 7h45 da manhã, diretamente da Europa. Seja muito bem-vindo ao Café com Negócios Globais, diretamente da capital da Europa, Bélgica, Bruxelas. Ontem nós falamos sobre idiomas, falamos sobre o medo de errar, falamos sobre vergonha, falamos sobre o imigrante que trava porque põe as outras pessoas para se comunicar com ele. Falamos de muitas coisas, vai lá assistir. Mas hoje nós vamos subir o nível dessa conversa. Vamos sim. Porque muita gente acha que comunicação é só falar. Vê uma pessoa e acha que ela sabe se comunicar. E não é verdade. A comunicação começa muito antes da sua boca abrir. Sim, isso. E ela te denuncia emocionalmente também. Tem gente que entra no ambiente e já transmite bagunça, confusão, energia ruim. Gente que posta uma foto já destrói a própria autoridade, a própria imagem. Tem gente que fala sobre crescimento, mas o comportamento comunica destruição. É tipo aquela pessoa que fica falando bonito nas redes sociais e no final das contas a vida dela não é nada daquilo que ela fala. É basicamente isso. Outra coisa, dica, viu, gente? Rede social comunica a verdade. Mas eu não tenho o que falar. Então se torne verdadeiro, crie boas coisas e depois se comunique lá. Fica melhor. Por quê? Porque o seu comportamento comunica, sua roupa comunica, o seu Instagram comunica, certo? A forma que você trata as pessoas comunica, ou seja, tudo comunica. E muitas vezes o problema do empresário, principalmente o empresário imigrante, não é a capacidade, não é o talento. O cara é bom, a mulher é boa. É a imagem que ela passa, é a forma que ela passa. E na Europa as pessoas observam muito sobre o comportamento. Porque até eles têm ali uma noção que a comunicação no comportamento é o que a pessoa tem no emocional. O europeu, ele observa muito a postura, a estabilidade, a educação, equilíbrio, pontualidade, que a Jaque já ensinou, né? Aqui eles preservam muita discrição. E muitos imigrantes chegam aqui sem perceber isso, certo? E quem querem crescer como empresários e continuar emocionalmente vivendo com desorganização, não tratando as suas questões emocionais pessoais, eles vão ter problema na comunicação. Eles vão querer ser respeitados, mas eles não vão se posicionar, eles não vão se comportar para adquirir esse respeito. Querem construir autoridade, mas vivem sem postura. Você entende o que eu estou dizendo? Você não pode querer viver uma vida como empresário com o comportamento de quem ainda não entendeu o que é ser um empresário. Não entendeu quais são as responsabilidades do empresário. Tem gente que quer um cliente europeu, mas nas redes sociais quer simplesmente fica mostrando instabilidade, exagero, um descontrole, imaturidade, mostrando coisas pessoais, problemas pessoais. E aí, meu amigo, ninguém vai te levar a sério. Porque antes do cliente conhecer o seu serviço, ele quer conhecer a sua imagem, porque conhecendo a sua imagem, ele sabe quem você é realmente. E a sua empresa, ela é o espelho de quem você é como pessoa. E no digital isso também é muito sério. Hoje em dia o digital virou uma extensão da nossa vida. O seu story comunica, seu comportamento, seu comentário, a sua legenda comunica. E muita gente não percebe que está construindo uma imagem errada diariamente. E tem empresários que falam sobre prosperidade e tá bebendo o dia inteiro no café. Ou tá falando mal da irmãzinha da igreja. Ou tá nas redes sociais literalmente metendo burralho nos outros. Que é isso? Tem empresário que fala sobre crescimento, mas não consegue controlar suas próprias emoções. Tem empresário que fala sobre visão, mas expõe a própria vida de uma forma totalmente desequilibrada. Todo mundo sabe de sua vida. Isso está errado.
Vida pessoal é pessoal no privado. Se você é um empresário, é um comportamento profissional nas redes sociais. A Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios 10, 23, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Olha a maturidade disso. Porque maturidade não é fazer tudo o que quer. Maturidade é entender as consequências. Tem coisa que talvez você possa fazer, mas não deveria fazer. Porque a posição que você tem exige uma postura. Você entende? Ah, Jaque, mas isso é difícil. É difícil às vezes até para mim. Às vezes a gente tem que vigiar o tempo todo. Mas quando você decide crescer, você precisa entender que agora você representa algo. Ninguém te obrigou a se representar algo, mas se você é, represente de tal forma. Represente a sua família, a sua empresa, seus clientes. A sua imagem, ela representa outros. Isso é pesado, isso é importante, isso é sério. Muitos imigrantes ainda vivem, né, ali no modo de sobrevivência, e quem vive sobrevivendo não pensa na sua imagem. Mas peraí, você já é um empresário. Já não é sobre você não viver como se você tem que realmente entender que viver como empresário tem sim as suas responsabilidades. O empresário, ele não pode viver assim. Pega comigo, anota aí. O empresário, ele precisa pensar assim, ó. O que isso comunica sobre mim? Porque deixa eu te falar uma coisa muito séria. Oportunidades não chegam só pelo que você sabe fazer. Muitas oportunidades chegam pela confiança que você transmite. E confiança, ela é construída em detalhes, no dia a dia, quem realmente tem um olho para buscar os bons, ele vê os detalhes. Às vezes uma história já mostra quem você é. Eu falo isso muito, né, no método ET, né, que é identidade, que eu falo no pilar identidade e comunicação. Porque identidade gera comportamento. E comportamento gera perspecção e você se comunica. Então o seu comportamento comunica. E o seu comportamento vem baseado na sua identidade. Vocês entendem isso? Nós trabalhamos, por exemplo, no Academia Bios, a gente traz as ferramentas mais práticas, mas a gente explica para vocês que não adianta você ter uma ferramenta se você não sabe se comunicar ou se você não tem identidade para se comunicar da forma certa. Já, como é que eu faço? Anota aí, papel e caneta na mão. Erro número 1, que você não pode fazer, na verdade. Achar que a vida pessoal não afeta a sua empresa. Afeta. Ixi, afeta mesmo. Você sabe que afeta. 2, viver sem um controle emocional. E hoje em dia não tá fácil, tá, gente? Vamos combinar que realmente ter controle emocional não tá difícil. Mas você não tem que estar falando tudo pra sua vida. Você não tem que estar expressando a sua vida pessoal. Ninguém tem que estar sabendo da sua vida pessoal. Você é empresário. Você não é influencer de redes sociais. Se a profissão é influencer, como alguns grandes influencers do planeta, a profissão deles é falar da vida deles, tudo bem. Mas se você não é influencer, você é um empresário da obra, ninguém tem que saber do problema da sua família. A não ser seu terapeuta, seu pastor ou seus amigos mais íntimos. Outra coisa, existe uma comunicação silenciosa acontecendo o tempo todo. A forma que você senta, a forma que você chega, a forma que você escuta. Isso tudo se comunica. Ai, já que eu já sei, eu vou lá naqueles vídeos lá e fico aprendendo a sentar, a fazer isso. Calma, não é bem assim não. Seja uma mulher elegante. Seja, porque se você comunica isso naturalmente. Seja um homem de Deus, seja um homem, um pai de família digno. Porque se você é de verdade, você vai comunicar isso de verdade. Você não precisa treinar para se comunicar comportamento. Só seja. Deus trabalha muito no comportamento. Eu falo isso e as pessoas... Porque hoje em dia todo mundo quer ver paga um curso lá e fala, senta assim que você vai ser uma mulher elegante. Conversa. Deus fala muito sobre isso, né? Porque o comportamento, ele revela maturidade. Tem gente pedindo crescimento para Deus, mas ainda não suporta a realidade emocional que vive. Um crescimento sem maturidade vira destruição. Eu falo muito isso. Não adianta você crescer demais se você não tiver ali os seus pilares bem fundamentados. Você entende? Pensa comigo aqui, o que você, na sua vida, comunica hoje? Quando alguém olha pra você assim, olha aqui pra Jaque, ele vê estabilidade ou ele vê confusão?
Ele vê equilíbrio? Ele vê verdade em você ou ele sabe que você está copiando alguém? Ele vê em você uma pessoa que emocionalmente está organizada, que está tudo ok? Ou não? Eu quero que você hoje, como eu gosto de fazer isso todos os dias, faça uma análise séria, porque isso é diariamente, gente. Eu faço isso todos os dias, eu erro muitas vezes. Quando eu vou me comportar, eu sou uma pessoa muito empolgada, pra mim o mundo é acelerado a 360 km/h. E às vezes pela minha empolgação, eu não me comunico da forma que eu deveria me comunicar. E aí eu volto, reflito e falo, não, eu tenho que melhorar aqui. Isso é normal, isso é todos os dias, é diariamente que você vai fazer isso. Certo? Então, bom, bora lá. Ontem a gente falou sobre idiomas, hoje a gente falou sobre comportamento e amanhã nós vamos falar um negócio muito top. Como que você se comunica com o cliente europeu? Porque muitos empresários perdem dinheiro pela forma que tratam seus clientes. Sabiam disso? É, isso aí. Então amanhã a gente vai falar sobre isso. Se isso fez sentido pra você, gente, salva esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque na Europa comportamento também é currículo. Comportamento abre portas. Tá? Então passe isso pra alguém que você acredita que precisa ouvir, porque tem gente que querendo construir impérios aqui na Europa, sabe? Mas não se comporta como um imperador. Aí eu não podia perder essa frase, tava ótimo. Tem muita gente querendo construir impérios, mas não sabe ser um imperador. Tem muita gente querendo ser coisas, mas não se comporta como tal. E eu quero abrir ali uma observação, quero dar ênfase, tá? Numa coisa que muitas pessoas hoje estão fazendo sem querer, né? Buscando fazer o que é certo, estão errando. O comportamento, ele é o reflexo de quem você é. Ele é o reflexo da sua identidade. E a sua identidade é um reflexo daquilo que você crê. Dos seus princípios. E se você está com Deus, a sua identidade reflete Deus. E a sua identidade vai comunicar da forma que Deus quer que você se comunique. Porque tem muitas pessoas que acham que estar em ambientes, né, de pessoas bem-sucedidas, assistir vídeos ou buscar conhecimento teórico de comportamento vai fazer ela se comportar bem. Na verdade, você vai ver uma pessoa imitando padrões e só, num vazio. Porque comportamento, ele tem que trazer verdade. Então, essa pessoa ela pode até sentar do jeito certo, falar do jeito certo. Estou igual a Cíntia Chagas agora. Falar do jeito certo. Olhar e trazer o tom do ar do jeito certo. E vai ali. Só que no final, ela não vai se conectar com ninguém. Você sabe por quê? Porque conexão ela é feita com verdade. A conexão ela é feita quando alguém transmite uma verdade para outra pessoa e a outra pessoa acredita e quer estar com ela. Entendeu? E o comportamento, quando ele traz essa verdade na identidade dela, se comunica. Já viram aquelas pessoas que você se encaixa nela, assim, que você nem entende. Às vezes você nem tem muito tempo de convivência com ela, mas você já teve uma afinidade com ela, porque ela transmitiu para você uma verdade. Aí, né, cada um com seu grupo, seu ambiente. Mas também não adianta vocês quererem aprender se comportar para se comunicar bem, se você não entender que a comunicação está conectada direto com a sua identidade. A comunicação, ela é a voz da sua identidade. E a sua identidade é o reflexo daquilo que você crê. E quando você crê em Deus, colega, aí você fez o trem certo. Aí você chegou no rumo certo, beleza? Então, vamos embora, né? Que a gente precisa ir. Amanhã, às 7h45 da manhã, estaremos aqui novamente. Dá aquele joinha, aquele like, comenta, compartilha, dá um joinha, comenta. Gente, vocês estão gostando?
Fala pra Jaque, tá gostando? Porque se estiver gostando, a gente continua. Isso me incentiva a trazer pra vocês mais conteúdos, me incentiva a ir, de fato, a passar tudo aquilo que Deus me entregou pra passar pra vocês, tá bom?